Bom dia, turma. Vou resolver com vocês o exercício número 1 de matemática. Ele é um exercício sobre raízes da função do segundo grau e ele é muito interessante porque ele é um problema aplicado. Então, é muito comum um exercício desse cair no Enem ou em algum vestibular, ou até em um concurso. Ele fala o seguinte: em um retângulo, a medida de um dos lados excede a medida do outro em 4 centímetros. O que é exceder? Aumentou, né? Passou. Sabendo que a área desse retângulo é de 621 centímetros quadrados, determine o seu perímetro. Então vamos lá, nós temos muitas informações. Primeira coisa, o que eu tenho? Um retângulo. Então, retângulo, ele tem 4 lados, 2 iguais entre si, 2 iguais entre si. Bom, o que eu tenho de informação? Na verdade, o que eu não tenho de informação, eu não tenho o valor dos lados. Eu sei que se um lado medir x, o outro vai medir x mais 4. Por quê? Porque no problema está falando que um lado vai exceder 4 unidades do outro. O que é exceder? Por exemplo, se aqui tem 3 centímetros, aqui vai ter 7. Se aqui tem 10, aqui vai ter 14. Então, vai passar 4 centímetros do outro lado. Então, vamos lá. Se esse lado mede x, esse mede x, porque é igual. Esse vai passar 4 unidades, então, por isso, x mais 4. Esse daqui, x mais 4. E eu sei que a área desse retângulo, a área, toda essa parte aqui de dentro, ó. A área, vou escrever aqui, ó. A área, ela é igual a 621 centímetros quadrados. A pergunta é o seguinte: qual o valor do perímetro? Perímetro. Qual o valor do perímetro desse retângulo? O que é o perímetro? É a soma dos 4 lados. Então, quanto que vale esse lado, mais esse lado, mais esse lado, mais esse lado? Então, o perímetro é a soma dos 4 lados. Então, eu quero calcular x mais 4, mais x mais 4, mais x. Então, o que eu tenho? 1, 2, 3, 4x. Mais 1, 2, mais 4 vai dar 8. Esse é o perímetro. 4 vezes o lado, um dos lados, mais 8 unidades. Então, para eu calcular o perímetro, o que eu preciso? Calcular o valor desse lado. Então, quanto que vale esse lado? Se eu encontro um lado, eu encontro o outro, é só somar com 4. Tá, mas como que eu vou fazer isso? Eu tenho outra informação nesse problema. Tá me falando que a área, essa parte toda aqui de dentro do meu retângulo, ela tem 621 centímetros quadrados. E como que eu calculo a área do retângulo? Então, como que eu calculo a área? A área é o lado vezes o lado. Então, a área é o lado vezes o lado. Quanto que vale um lado? Um lado vale x. Quanto que vale o outro lado? O outro lado vale x mais 4. Então, se eu pegar lado vezes lado, vai dar a área, certo? E qual que é a área desse retângulo? 621 centímetros quadrados. Percebam bem que nós chegamos numa equação. X vezes x mais 4, isso é igual a 621. Se eu fizer a distributiva aqui, ó, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 4, 4 vezes x ou 4x. Tudo isso é igual a 621. Veja bem, o 621 está aqui para o meu lado direito. Se eu jogar ele para o meu lado esquerdo, ou seja, se ele for para o outro lado do igual, o que vai acontecer? Ele está somando, ele vai subtraindo. Então, vai ficar x ao quadrado mais 4x menos 621. E aqui não ficou nada desse lado. Então, vejam bem que eu cheguei numa equação do segundo grau. Então, de tudo isso daqui, ó, sabendo que a área lado vezes lado, representando os valores dos lados, eu consegui chegar numa equação do segundo grau. O que eu quero encontrar? Eu quero encontrar o valor do x. Quero encontrar o valor do x.
Para eu encontrar o valor do x numa equação do segundo grau, o que eu vou resolver? Vou resolver Bhaskara, certo? Então, através da fórmula de Bhaskara, nós vamos calcular o valor do x, encontrar as raízes dessa função. Bom, então, antes de começar a resolver, eu vou encontrar os coeficientes. Quanto que vale A, quanto que vale o B, quanto que vale o C. O A acompanha o x ao quadrado, ele vale 1. O B acompanha o x. E o C, o termo independente. Primeira coisa, calculei os coeficientes. Agora, eu vou calcular a primeira parte da equação de Bhaskara, que é o valor do delta. Então, vamos lá. Delta é igual b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Delta é igual b ao quadrado. 4 ao quadrado menos 4 vezes o a, que vale 1, vezes o c, que vale menos 621. 4 ao quadrado vale 16. Aí eu vou fazer 4 vezes 1 vezes 621. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 621, 4 vezes 1, 4. 4 vezes o 2, 8. 4 vezes o 6, 24. Então, deu 2.484. E aí, ó, menos com menos vai dar mais. Então, eu vou pegar 16 mais 2.484. Então, isso daqui mais 16. 4 mais 6 dá 10. 8 mais 1 dá 9, mais 1 dá 10 também. 4 mais 1 dá 5. E 2 mais nada deu 2. Então, o meu delta deu 2.500. Então, o delta tá feito aqui. Vamos continuar essa conta encontrando a segunda parte. Então, a segunda parte me fala o seguinte: o x vai ser igual menos o b, mais ou menos o raiz do delta, dividido por 2 vezes o a. Então, vai ficar assim, ó, x é igual menos o b. Quanto que vale o b? 4. Mais ou menos a raiz do delta. Quanto que deu o nosso delta? 2.500. Dividido por 2 vezes o a. Quanto que vale o a? É 1. Então, x é igual menos 4, mais ou menos raiz de 2.500. Número grande, só que a gente percebe alguns padrões. Qual que é a raiz de 25? Raiz de 25 é 5. Sobrou 2 zeros, né? Qual que é a raiz de 100? Raiz de 100 é 10. Então, raiz de 2.500 vai ser quanto? 50. Se você pegar 50 vezes 50, vai dar, ó, 2.500. Então, raiz quadrada de 2.500 vai ser 50. Tudo isso dividido por 2 vezes 1, 2. Agora, eu vou encontrar as raízes. A primeira raiz eu vou somar, a segunda eu vou subtrair. Então, vai ficar x1 é igual. E x2 é igual. x1 menos 4 mais 50 dividido por 2. Menos 4 mais 50. Eu devo 4, só que eu vou pagar 50. Quanto vai me sobrar? 46. Dividido por 2. 4 dividido por 2 vai dar 2. 6 dividido por 2 vai dar 3. Deu 23 o valor do x1. Agora eu vou encontrar o x2. Vai ficar menos 4, menos 50, dividido por 2. Eu devo 4, eu devo 50... Eu vou dever quanto? Eu vou dever 54, dividido por 2. Qual que é metade de 54? Metade de 50 é 25, metade de 4 é 2, então vai dar menos 27. Então, vamos lá. O que nós temos? O x1, ele vale 23. O x2, ele vale menos 27. O que nós estamos encontrando? Nós estamos encontrando o valor do x. O que é esse x? Ele é o lado do retângulo. Agora, me diga uma coisa. Existe medida negativa? Comprimento negativo? Não existe. Não existe comprimento negativo. Então, quando nós calculamos e nós encontramos esse x2 aqui, ó, eu não vou considerar ele. Por quê? Não existe falar assim, eu tenho... um sapato, o salto dele tem menos 10 centímetros. Não existe medida negativa, tudo bem?
Então, nós vamos utilizar quem? Aquele número que não é negativo, o 23. Bom, o que nós concluímos até aqui? Então, eu tenho o retângulo, um lado mede x e o outro lado excede esse daqui 4 unidades, então vai ficar x mais 4. Eu encontrei esse valor do x. Eu encontrei que o x vale 23. Se aqui vale 23, aqui vale quanto? 23 mais 4, aqui vai valer, ó, 27. Aqui é 27, aqui é 23. O que eu quero encontrar? Não é o perímetro? O perímetro é a soma dos lados, então vai ficar 23 mais 23 mais 27 mais 27. Então, vai dar quanto isso daqui? 23, 23, 27 e 27. 3 com 3 vai dar 6. 7 com 7 vai dar 14. 14 mais 6 vai dar 20. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes o 2 vai dar 10. Então, o perímetro é 100 centímetros. Então, se eu pegar os 4 lados e somar, vai dar 100 centímetros. Então, perímetro do retângulo vai ser 100 centímetros. Então, resolvi isso tudo com uma equação do segundo grau.